eu li uma vez que existe uma forma de você não pecar. A única forma de você não pecar é você colocar Deus acima de tudo. Porque se você colocar Deus acima de tudo, você, por exemplo, coloca Deus acima de uma traição. Você coloca Deus acima de um assassinato. Você coloca Deus acima de uma chantagem ou alguma coisa assim, né? Então, quando a gente olha que Saul desobedeceu a Deus e por isso ele perdeu a coroa de alguma forma, né? O que você tem a dizer sobre essa lógica de amar Deus acima de tudo, sendo quase que um antídoto ao pecado? Olha, a gente tem que entender, tem um amigo meu, Dr. Reinaldo Siqueira, muita gente boa, está em Israel agora, a gente trabalhou junto no Brasil, e ele, quando lida, ele é especialista em Antigo Testamento. Ele fala algo que eu acho que responde essa sua pergunta. A gente fala muito da graça de Deus, que é aquela bondade de Deus que nos salva, nós somos salvos pela fé, pela graça mediante a fé. Graça, para quem não está acostumado com a linguagem bíblica, é a bondade imerecida. É aquilo que Deus faz para que eu seja salvo. Eu não sou salvo porque eu sou bonitinho, porque eu fiz boas obras, eu sou salvo porque Deus é bom. Agora, só que a gente fala, aí que vem a minha paráfrase do Reinaldo Siqueira, a gente fala muito da graça no sentido descendente. Deus que me ama e envia o seu filho para morrer por mim. Mas a Bíblia, com histórias como a de Davi, mostra também uma graça ascendente. O que é a graça ascendente? Assim como Deus me ama incondicionalmente, eu também amo a Deus incondicionalmente. Assim como ele me ama a ponto de sofrer a morte do Calvário por mim, eu também o amo a ponto de sofrer o martírio por ele. Mesmo que eu não tiver todos os ganhos, eu continuaria assim porque eu o amo. Então, nesse sentido, o que significa o colocar a Deus sobre todas as coisas? É o amor que permite isso. Não é um assentimento intelectual, não é um credo religioso, não é um costume, não é um treinamento, é um amor. Quando você ama a Deus sobre todas as coisas, aí tudo faz sentido, porque o único amor que a gente pode comparar a esse amor é o amor de pai e mãe. Eu, como não sou pai ainda, eu posso falar dele não por experiência, mas pelo que os outros descrevem. Quando você tem um filho, você não ama aquele filho com a esperança que ele vai ser alguém para te dar orgulho. Você ama aquele filho não com a esperança que ele vai cuidar de você quando você ficar velho para você não ir para o asilo. Você simplesmente ama, sem esperar nada em troca. Isso é bizarro, é verdade. Aí, quando você chega nesse nível de amar a Deus sem esperar nada em troca, você está pronto para entrar no reino dos céus. Agora, enquanto você ama Deus esperando que vai vir alguma coisa em troca, isso não é amor, é barganha. Caraca, É um desafio, né? difícil É mesmo, um hein? desafio, porque às vezes isso daí não é intuitivo. Às vezes você sente, é como a inveja. Às vezes você sente a inveja, você não decide. E você se sente mal por isso, inclusive, né? Então é um debate interno. Aliás, é um pouco disso que aconteceu até aqui com Saul, porque Saul, que teve um bom início, com o passar do tempo, como Davi acabou ficando popular, e a gente vai contar um pouco dessa história, Saul ele começou a ter inveja. Cara, mas essa inveja e esse amor de Deus barra barganha é muito inconsciente. Tem que, tipo, eu não tenho nem ideia do que você tem que trabalhar na sua cabeça para você não ter isso. Porque é diferente você separar de, tipo assim, não vou fazer isso porque eu amo a Deus genuinamente, ou não vou fazer isso porque isso vai impedir, sei lá, eu entrar no reino do céu, ou isso é errado na visão de Deus, sabe? É Tipo, quase que o amor é o não motivo, né? Porque você fala, por que você ama tal? Eu amo tal pessoa porque ela é legal. Não, o amor é o não motivo. Não motivo. Eu amo a despeito que ele. Agora, boa notícia. O Kaique fez uma pergunta interessante aí. Tem um ponto teológico aí. Como é que eu faço isso? O lindo do amor é que o amor... Até, acho que você usou a palavra intuição. A palavra intuição no grego significa Deus dentro. Essa é a etimologia da palavra intuição. Poucas pessoas sabem isso. Intuição significa Deus dentro. E Deus é tão maravilhoso que ele já capacitou o seu organismo para duas coisas. Para ele perceber as necessidades básicas e ainda que de maneira inconsciente forçar você a buscá-las. Exemplo, se eu estiver trabalhando demais na minha empresa, estou trabalhando, não estou parando, o meu organismo sabe que eu preciso parar. Uma hora o que acontece? Eu tenho uma estafa. Aí corre para o hospital, desmaiou no trabalho e tudo mais. É o seu organismo mostrando que você precisa parar. O organismo dá sinais. Se você não está dormindo,
Uma hora você vai cochilar no trânsito, você vai cochilar no semáforo. É o seu organismo dando sinais que você precisa descansar. A segunda maneira que nós temos que foi dada pelo Criador é a tua intuição espiritual. O seu organismo vai mostrar que você precisa de Deus. E quando você começa a se relacionar com Ele, aí a intuição fica mais literal ainda. Por quê? O Espírito de Deus fala a você. Jesus falou assim, quando Jesus foi embora, os discípulos estavam com preocupações semelhantes às suas. Como é que a gente vai fazer? Como é que vai fazer? Jesus, calma. Eu vou para o Pai e vou enviar o Consolador, o Paráclitos, o apoiador. Consolador não é uma boa tradução para Paráclitos. Paráclitos nem tem uma tradução correta em português. É uma mistura de consolador com apoiador. Sabe o CEO, aquele cara que dá vida à empresa, ou até aquele cara que, assim, se a empresa não está bem, você contrata o sujeito para ele passar uma semana dando treinamento. Sabe aquele cara que fala assim, olha, eu posso mandar embora todo mundo, mas esse sujeito aqui que ele não saiba, mas se ele pedir 10 vezes o salário, eu pago, porque eu não posso ficar sem ele. O Espírito Santo é esse. Ele vem. E Jesus falou o seguinte, ele está com vocês, mas ele passará a estar em vocês. E ele conduzirá vocês a toda a verdade. Então essa sua pergunta, uma vez que você está em conexão com o Pai, o próprio Espírito vai lhe orientando e lhe conduzindo.